na Regional Esperança FM. Consulte a Esperança. Um programa feito para a família cristã, levando mensagem de fé e otimismo para o seu lar. Consulte a Esperança, programa da Pastoral Familiar de Lins. Apoio Equipe Nossa Senhora Auxiliadora. Bom dia, ouvintes da Rádio Regional Esperança. Sempre invocando Nossa Mãe Maria e pedindo as suas bênçãos. É com muita alegria que estamos aqui, como fazemos todos os domingos, para levarmos até os seus lares o Consulte a Esperança. Um programa todo ele elaborado, montado e patrocinado por famílias e casais católicos que descobriram a necessidade de evangelizar e a oportunidade de, através desta rádio, levar até os seus lares um pouco da paz do Evangelho e a fé que temos em Jesus e em sua Santíssima Mãe. O sim de Maria nos trouxe a vida e o amor, porque ela gerou para nós o Salvador. O caminho de Maria não foi fácil, mas com fé ela sempre seguiu seu filho e no Calvário permaneceu em pé, sem desfalecer. Por isso hoje vamos pedir a ela que nos dê a sua mão e nos ensine a confiar e a esperar. Que ela nos ensine também a crer, a querer amar e a caminhar com Deus. Peçamos neste momento, Maria, Mãe da vida, Maria, Mãe do amor, Maria, nossa Mãe, socorrei-nos na dor e na aflição. Maria, segura nossa mão, não nos deixe sucumbir e ensina-nos a ser fiel e ser humildes. Ensina-nos também, ó Virgem Santa, a termos coragem, paciência e fidelidade ao céu. Amém. Maria, Mãe de Deus, querida Mãe, o teu sim nos trouxe a vida e o amor. Geraste para nós o Salvador, exemplo de coragem, fidelidade ao céu. Foi difícil teu caminho, mas com fé seguiste a Cristo até o Calvário. Em pé permaneceste sem desfalecer diante do madeiro que o teu filho morreu. Maria, vem e dá-me tua mão, conduze-me ao teu filho que morreu na cruz. Ensina-me a confiar e esperar, ensina-me a crer, ensina-me a querer, ensina-me a amar, ensina-me a caminhar com Deus. Bom dia, amigos do Consulte a Esperança. Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, que chamou de apóstolos. Em outra ocasião, disse Jesus: Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. A Igreja de Cristo é apostólica, ou seja, descende dos apóstolos, alicerce sobre o qual Jesus edificou a sua Igreja. Jesus é o enviado do Pai. Desde o início de seu ministério, chamou a si os que quis, e dentre eles escolheu 12 para estarem com ele e para enviá-los a pregar. A partir daquela hora, eles se tornaram os seus enviados. É o que significa a palavra grega apóstolo. Neles continua a sua própria missão. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Seu ministério é, portanto, a continuação de sua própria missão. Quem vos recebe, a mim recebe, diz ele aos 12. Jesus associa-os à missão que recebeu do Pai. Como o Filho não pode fazer nada por si mesmo, mas recebe tudo do Pai que o enviou, assim os que Jesus envia nada podem fazer sem ele, de quem recebem o mandato da missão e o poder de exercê-lo. No encargo dos apóstolos, há um aspecto não transmissível, serem as testemunhas da ressurreição do Senhor e os fundamentos da Igreja. Mas há também um aspecto permanente de seu ofício. Cristo prometeu-lhes ficar com eles até o fim dos tempos. Esta missão divina confiada por Cristo aos apóstolos deverá durar até o fim dos séculos, já que o evangelho que eles devem transmitir é para a Igreja em todos os tempos a fonte de toda a vida. Por esta razão, os apóstolos cuidaram de instituir sucessores. A Igreja Católica é apostólica porque foi e continua a ser construída sobre o alicerce dos apóstolos, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Guarda e transmite com a ajuda do Espírito Santo que nela habita a doutrina, o bom depósito da fé, as sãs palavras recebidas de Cristo e transmitidas pelos apóstolos. Continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos até o regresso de Cristo, graças àqueles que lhes sucederam no ofício pastoral. O Colégio dos Bispos, assistido pelos sacerdotes, em união com o sucessor de Pedro, pastor supremo da Igreja. Se pegarmos a lista dos bispos de Roma, a sucessão apostólica remonta numa linha contínua do Papa atual até São Pedro. E os outros bispos da Igreja Católica, verdadeiros sucessores dos apóstolos, são os elos atuais na ininterrupta cadeia que se estende por mais de 20 séculos. Desde o dia em que os apóstolos impuseram as mãos sobre Timóteo e Tito, Marcos e Policarpo, o poder episcopal transmitiu-se pelo sacramento da ordem sagrada, de geração em geração, de bispo para bispo. Que o Espírito Santo nos ilumine para que enxerguemos na Igreja Católica as marcas que Cristo deixou. Una, santa, católica e apostólica. Amém. Bem-vindo entre nós. Que coisa boa ouvir tua voz. É uma alegria poder te encontrar. Falo por mim e por nossos irmãos. Falo do fundo do meu coração. Teu sorriso é tudo de bom. Tudo de bom. Vem, abre os braços como Redentor.
Celebramos hoje a festa das duas colunas da Igreja, São Pedro e São Paulo. O nome de Pedro era Simão, mas Jesus lhe dá o nome de Cefas, que em aramaico significa pedra. Pedro assim será o fundamento da Igreja, do novo povo de Deus. A pedra na Bíblia significava e significa a segurança, a solidez e a estabilidade. A Pedro, Jesus dá a vocação de ser pedra, rocha, para que o Senhor edifique sobre ele a comunidade daqueles que aderem a Cristo na fé. Pedro deverá dar firmeza aos seus irmãos. Cristo lhe confia também o poder das chaves. A chave abre e fecha. Possuir a chave significa garantia, propriedade, poder de administrar. Pedro recebe o direito e a obrigação de decidir sobre a autenticidade da doutrina e o comportamento dos cristãos diante dos ensinamentos de Jesus. Pedro, sendo aquele que responde pelos 12, administra e governa as responsabilidades da evangelização e recebe ainda o poder de ligar e de desligar, o poder de decisão, de obrigar ou deixar livre. Não se trata de um poder ilimitado, mas da responsabilidade pastoral que diz respeito à orientação dos fiéis para a vida em Deus, no caminho de Cristo. Esta é a missão de todos os papas, sucessores de Pedro. Celebrar São Pedro para os cristãos é também celebrar o Papa. Paulo aparece mais na qualidade de fundador carismático da Igreja. Paulo foi aquele que soube conquistar multidões. Sua vocação se dá na visão de nosso Senhor Jesus Cristo no caminho de Damasco, quando Paulo se converte e de perseguidor transforma-se em mensageiro de Cristo. Apóstolo, grande pedagogo da missão e da vida do Senhor. É Paulo que realiza por excelência a missão dos apóstolos de serem testemunhas do ressuscitado até os confins da terra. São Paulo é o apóstolo das nações. Pedro e Paulo representam duas dimensões da vocação apostólica diferentes, mas complementares. As duas foram necessárias para que pudéssemos comemorar hoje os fundadores da Igreja. Esta complementaridade dos carismas de Pedro e Paulo continua atual na Igreja de Cristo hoje. A responsabilidade institucional e a criatividade missionária é responsabilidade de todos nós. Rezemos, pois, hoje de modo especial pelo nosso Papa Francisco, para que siga sempre fiel na sua missão, no serviço da caridade e do amor, de dirigir a Igreja de Cristo, e que ele também nos convoque continuamente para seguirmos a missão de Pedro e de Paulo, para sermos testemunhas de Cristo no mundo. Amém. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos.
pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chamas. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Bom dia, ouvintes do Consulte a Esperança. Honramos hoje solenemente os santos Pedro e Paulo, apóstolos de Cristo, colunas e fundamento da cidade de Deus. O seu martírio é considerado como verdadeiro e próprio ato de nascimento da Igreja de Roma. Os dois apóstolos prestaram o seu testemunho supremo à distância de pouco tempo e espaço um do outro. Em Roma, foi crucificado São Pedro e, sucessivamente, foi decapitado São Paulo. O seu sangue fundiu-se assim quase num único testemunho a Cristo, que levou Santo Irineu, bispo de Leão, no século II, a falar da igreja fundada e constituída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos, Pedro e Paulo. Pouco tempo depois, na África setentrional,
Tertuliano exclamava: quanto é abençoada esta igreja de Roma! Foram os próprios apóstolos que lhe derramaram com seu sangue toda a doutrina. Exatamente por isso, o bispo de Roma, sucessor do apóstolo Pedro, desempenha um ministério peculiar ao serviço da unidade doutrinal e pastoral do povo de Deus espalhado em todo o mundo. A providência divina chamou-o para ser o nosso pastor. E rezamos hoje para que os santos Pedro e Paulo lhe obtenham a graça de cumprir com fidelidade o ministério pastoral que lhe foi confiado. Como bispo de Roma, o Papa desempenha um serviço único e indispensável à Igreja. É o perpétuo, o visível princípio e fundamento da unidade dos bispos e de todos os fiéis. Como não recordar hoje que a missão da Igreja que está em Roma e do seu bispo é uma missão de serviço à comunhão católica? Depois, a partir do duplo acontecimento do martírio de Pedro e de Paulo, todas as igrejas começaram a olhar para a de Roma como para o ponto de referência central para a unidade doutrinal e pastoral. Como cristãos católicos, cabe-nos rezar cotidianamente pelo bispo de Roma, para que em sua missão de pastorear a igreja do mundo de hoje, consiga apacentar os corações dos homens de forma que tenham um mundo mais justo, mais digno e mais humano. Humanidade esta voltada para a realidade do Criador. Desta forma, oremos para que os santos Pedro e Paulo fortaleçam a nossa fé e nos ajudem a testemunhá-la em todos os ambientes e circunstâncias, e para que eles sejam intercessores junto ao Pai, no sentido de que seu sucessor, o Papa Francisco, seja feliz na condução de nossa Igreja. Amém. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é bem. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar ao céu. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé pra tu guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim
parte de uma carreira de cristão. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar até chegar ao céu. A esperança é uma virtude que vem do Espírito Santo. No início deste dia, entreguemos ao Senhor a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família e todas as situações difíceis. Peçamos a Ele a graça de ter um coração cheio de esperança. Apesar de todas as dificuldades por que passamos, precisamos ter uma atitude de fé, pedir e acreditar que em Deus tudo pode ser mudado. Basta que confiemos no Senhor. Jesus disse: "Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que já o recebeste e vos será concedido." Nós temos que acreditar nestas palavras do nosso Mestre. E como diz o nosso Papa Francisco, não deixemos que nos roubem a esperança. Antes de encerrarmos, queremos convidar a todos que curtam a nossa página no Facebook. Acessem Consulte a Esperança e vocês poderão comentar e curtir lindas mensagens, músicas, atualidades e notícias da Igreja no Brasil e no mundo. Também poderão ouvir novamente este e outros programas anteriores. Faça-nos uma visita virtual e sejam nossos amigos no Face e divulguem a nossa página. Convidem novos amigos e assim vocês também estarão colaborando para a evangelização. Como cristãos, temos o dever de partilhar bons exemplos. Terminamos assim o nosso programa de hoje, intercedendo a nossa Mãe do Céu, que nos conceda a todos um bom e santo domingo, na paz e no amor de Cristo. Na Regional Esperança FM, Consulte a Esperança. Um programa feito para a família cristã, levando mensagem de fé e otimismo para o seu lar. Consulte a